Amém. Vou ler então, Romanos 1, de 1 a 5. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Até aqui. Amém. Tudo leva a crer, a gente olhando, lendo a carta aos Romanos e olhando a história da igreja, fica claro que Roma, a igreja cristã em Roma, estava crescendo. Ela era uma igreja ativa, envolvida no trabalho, na assistência, no serviço cristão, e era uma igreja que estava crescendo. Paulo, em várias cartas, manifesta o desejo de visitar, de conhecer essa igreja. No próprio versículo 8, Paulo registra lá, em todo mundo está sendo anunciada a fé de vocês. Então, o que estava acontecendo na igreja de Roma era algo que estava tomando um vulto, que as notícias chegavam longe, e na época não tinha nenhuma mídia digital para ajudar isso a acontecer com velocidade, ou seja, realmente estava acontecendo algo em Roma que era maravilhoso para o cristianismo, e Paulo queria conhecer aquela galera, e ele manifesta isso na prisão, quando escreve cartas falando, eu quero ir em Roma. Paulo ansiava por visitar essa igreja, e Paulo, com o coração pastoral, ele olha uma igreja ativa, trabalhando, fazendo muita coisa. Eu vou escrever algo que encoraje a fé deles, que eles sintam vontade de trabalhar ainda mais, mas que ajuste o foco também deles, que deixe o olhar deles olhando para a direção correta. Ele fala isso no versículo 12, e isso é o que eu desejo para a minha vida hoje, para a vida de vocês. Olha o que Paulo fala no versículo 12 desse capítulo. O resumo da carta dele. Eu estou escrevendo essa carta para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amém? Esse é o meu desejo para vocês hoje à noite, que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé no nosso Senhor Jesus. Então vamos examinar o texto, verso a verso. Paulo se apresenta. Versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo revela a sua identidade logo na primeira parte do verso, servo de Cristo. A identidade do cristão, e Felipe falou sobre isso no sábado passado, quem você é ou quem é você? Quem é você? Paulo está se apresentando aqui. Quem é Paulo? Aí ele fala, servo de Cristo. Só que esse servo aqui, ele não tá apontando para o fazer, para a ação. Ele está apontando para a relação. Servo de Cristo tem a ver com o relacionamento com Cristo. Ele está falando, eu sou um ser humano que vivo num estado de submissão a Cristo. Então, ser servo de Cristo aponta para um estado de submissão, aponta para o relacionamento. Eu sou um ser humano que me relaciono com Cristo, sendo submisso à sua vontade. Por que ele deixa isso bem claro? Porque não existe na face da terra nenhum ser humano que não se relacione com Cristo. Jesus deixa isso claro lá em Mateus capítulo 12, no verso 30, Jesus fala, quem não é por mim é contra mim. Não existe neutro, não existe um amigo neutro, não existe um ser humano neutro que acha Jesus legalzinho, não existe. O ser humano ou se relaciona com Cristo no estado de submissão, ou se relaciona com Cristo no estado de rebeldia. Na teologia a gente fala que o ser humano é sempre teorreferente, até o ateu. Ele só existe porque existe Deus para ele negar. Então todo ser humano é teorreferente. Ou a gente anda num estado de submissão a Cristo, ou a gente anda no estado de rebeldia a Cristo. Não existe ninguém neutro. Ou seja, não é o fazer que nos identifica como cristãos. É o nosso relacionamento com Cristo. É o nosso estado de submissão de relacionamento com Ele. Porque o fazer é temporário. Hoje vocês estão numa idade que glória a Deus, vocês têm condição, fisiologicamente falando, biologicamente falando, de fazer muita coisa. Mas pode chegar um dia, um momento que não dá para fazer.
ou a idade, ou um problema sério, ou, enfim. Então não é o fazer que nos identifica como cristãos. Paulo está falando aqui, é o relacionamento num estado claro de deslumbre e de submissão a Cristo. E aí depois ele vai falando, depois ele fala da missão, depois ele fala do fazer. Chamado para ser apóstolo. Como nos dias de hoje tem gente que gosta de ser chamado para ser apóstolo, mas todo cristão foi chamado para ser apóstolo. Isso que é maneiro, dá para aprender aqui nesses 5 primeiros versículos. O apostolado é o chamado para chamar. O apostolado que Paulo recebeu não é um título, é uma missão que todo cristão recebe. Todo cristão, quando começa a viver no estado de submissão a Cristo, ele é chamado para chamar. Vocês viveram isso na prática aqui no sábado passado, a gente vive isso na prática, sábado após sábado, semana após semana nas células, em todos os momentos que a gente se encontra e quando a gente caminha junto, a gente está chamando pessoas para viverem num estado de submissão a Cristo. Esse é o chamado apostólico. Apostolado é missão. Então eu estou diante de um auditório cheio de apóstolos. Só que a gente não se vangloria pelo título, a gente é apaixonado pelo chamados a chamar. Nós somos chamados para chamar pessoas para conhecer o Evangelho de Deus. Paulo fala isso. E o que é o Evangelho? Que a gente fala tanto, que a gente vive por ele, que a gente se emociona tanto por ele. E aí Paulo deixa bem claro que é o Evangelho de Deus. Quando a gente prega e quando a gente ouve, quando eu e você somos expostos a esse Evangelho, a gente é exposto à presença desse Deus, ao poder desse Deus. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente literalmente somos expostos a Jesus Cristo. Por isso que a gente é transformado. Então, quando a gente prega e quando a gente ouve, tanto o pregador como quem ouve é transformado. Porque quem está presente na hora da ministração do Evangelho é o próprio Deus. É Cristo que está presente na hora que a palavra dele está sendo lida. Então, quando eu sou exposto a isso, o próprio Cristo está falando com a gente. Ele muda o nosso estado presente e muda a nossa eternidade. Aleluia. A exposição do Evangelho nos salva, porque é o próprio Deus presente na hora da leitura, da ministração dessa palavra. A gente tem um exemplo, um testemunho bem claro aqui. A Darina, esposa do Silvio, uma missionária que anda com a gente aqui com a Oceânica. Darina é russa, vivia na época ainda do finalzinho da União Soviética. Não era um estado laico, era um estado ateu, onde era proibido expressar qualquer tipo de fé. No trabalho dela de faculdade de conclusão de jornalismo, um professor separa para ela o trabalho que ela teria que ler a Bíblia para provar, para mostrar como que o Deus dos judeus e dos cristãos era mau. E ela foi ler a Bíblia. E ela sozinha na Rússia, lendo a Bíblia, se converteu, teve uma experiência. Porque quando somos expostos ao Evangelho, é o próprio Cristo que está presente ali com a gente. E a gente tem visto hoje vários testemunhos de muçulmanos que só por ouvirem ou lerem os evangelhos se convertem. E aí Paulo fala que a Bíblia Sagrada sempre prometeu que viria algo da parte de Deus que ia mudar a história do ser humano. Versículo 2 ele diz, eu sou servo, apóstolo do Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, antes da fundação do mundo. Isso que a gente tem acesso hoje foi prometido por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, ou seja, tudo na Bíblia aponta para Jesus, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele está falando, o Evangelho é prometido desde antes da fundação do mundo, e fala do Cristo e do Cristo ressurreto, do Cristo com poder. Portanto, conhecer o Evangelho é conhecer o Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado. Não é um Jesus histórico, não é um acontecimento histórico, é um Deus vivo, que vive e reina e que tem poder para todo sempre. Portanto, conhecer o Evangelho é conhecer Jesus Cristo. Viver o Evangelho é viver Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. E negar o Evangelho é negar Jesus Cristo.
É negar uma pessoa, não é negar uma expressão de fé. Por isso que o que eu quero falar para vocês hoje à noite aqui é: se encante só por Jesus. Se encante só pelo que Jesus faz na vida da gente. A missão é maravilhosa, a missão é bênção. O fazer algo no cristianismo é maravilhoso. Ser chamado para chamar é bênção. Mas a gente não pode se encantar com o trabalho. A gente não pode se encantar com a instituição. A gente tem que se encantar só com Jesus e com o que Ele faz. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Então não se deslumbre com os ministérios, não se deslumbre com a instituição. Quem aqui há mais tempo da Oceânica sabe que se apaixonar pela instituição é algo absolutamente equivocado. A gente tem que estar sempre apaixonado, encantado, deslumbrado por Jesus Cristo. Amém? Foi Ele quem nos chamou, nos constituiu igreja, e a gente vai fazer esse chamado, vai cumprir esse chamado pela fé até que Ele volte. E aí quando Jesus voltar, o ministério vai acabar. Fazer alguma coisa não vai ter mais sentido, você não vai fazer mais nada. Nem fé você vai precisar ter. Porque a gente vai ver Jesus face a face, não precisa mais de fé. É real, é tocável, é palpável, está ali. Só que o encanto permanece para sempre. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso. O amor por Jesus é para sempre. O encanto, o deslumbre tem que ser para sempre. O que vai permanecer na eternidade vai ser o nosso encanto e o nosso amor por Jesus. Então a gente precisa cultivar isso, a gente precisa prestar atenção na nossa caminhada para ver se a chama desse encanto, desse amor permanece acesa. Não pode ficar só aquela chamazinha piloto não, dos boilers, não. Tem que ficar aquele fogaréu. E aí, se eu não estou sentindo o fogaréu, o Senhor me ajuda, me incendeia. Foque nisso, no seu amor por Jesus. Essa é a razão da nossa existência. A gente glorifica a Deus quando a gente está encantado por Ele. Aí no verso 5, Paulo fala dos efeitos do Evangelho na vida da gente, versículo 5. Por meio dele, ele está falando de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, e por causa do seu nome, a gente recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então Paulo está afirmando que todo ser humano que é alcançado por Cristo ganha duas coisas, dois presentes. Você ganha graça, que é favor não merecido, e você ganha o apostolado. Graça é a gente tomar consciência de que não somos dignos de nada, nem do ar que a gente respira. Se isso fica bem ajustado na nossa mente, 80% das nossas crises na nossa existência acabam. Se você não é digno de nada, você está reclamando de quê? Eu mereci a ira, mas recebi o teu perdão. Então, meu irmão, isso é graça. Paulo está falando, quem tem um relacionamento de submissão com Cristo, quem foi alcançado pelo Evangelho, pelo nome sobre todo nome, pelo poder que há na pregação do Evangelho, recebe dois presentes: graça, salvação pela graça. Não foi porque você fez alguma coisa, não foi por merecimento, não é porque você é bonito, é bonzinho, não, é graça, favor não merecido. E você recebe uma missão, o apostolado, ser servo de Cristo. Sem esses presentes, nem eu nem você estaríamos aqui. Que coisa maravilhosa! O Evangelho do Senhor Jesus nos salva pela graça e nos chama para chamar. E guardem sempre isso. O apóstolo bom é apóstolo morto, porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu aprendi isso com a Bíblia Sagrada. O apóstolo bom é apóstolo morto. Paulo fala sobre isso. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a gente foi chamado pela graça para chamar todo mundo para um estado de obediência. Não tem o faz-se der. É para um estado de obediência, um relacionamento de submissão ao senhorio de Cristo. Ou eu sou submisso a Cristo, ou eu sou rebelde a Cristo. Não tem outro jeito. E aí Paulo fala que é maravilhoso ser submisso a Cristo, porque é o Deus do amor que a gente está servindo.
A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. O que ele nos chama a fazer? Me ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o chamado. E a gente chama as pessoas para obedecer a isso. Então a gente não pode esquecer do chamado, a gente não pode esquecer da graça, mas a gente tem que se manter apaixonado, encantado, deslumbrado por Cristo. Paulo estava lembrando isso para essa igreja. Ele começa essa carta lembrando isso. Olha só que vocês são resultado desse poder do Evangelho de Cristo. E aí na terça, pela manhã, o pastor Ronaldo conclui seu pensamento, a sua meditação, falando que quando eu e você abraçamos radicalmente o Evangelho de Cristo, a gente passa a viver o Evangelho tem que produzir na gente duas situações, dois estados de existência que são plenamente maravilhosos, que é o descanso e a expectativa. Quando eu abraço o Evangelho me alcançou, e aí eu levo isso a sério, eu passo a viver pelo Evangelho, passo a respirar. O Evangelho não é um encontro do final de semana, o Evangelho é a razão da minha existência. Então, Ronaldo Lidório conclui falando o seguinte: cara, isso vai gerar na gente duas situações maravilhosas. Primeiro é o descanso, porque você passa a ter consciência de que não é a força do seu braço que faz as coisas acontecer, que você não tem controle de absolutamente nada, que é o Senhor Jesus que tem controle de tudo. E isso não é para deixar a gente impotente, isso é para deixar a gente tranquilo, em paz. O meu fardo é leve e suave. É para a gente descansar e chamar. Descansa carregando pedra, mas é para você ter a absoluta certeza que você não tem controle de nada. Sempre foi, sempre será Jesus no comando, no poder, gerenciando tudo. A ansiedade cobra um preço muito alto da vida da gente. Nos dias de hoje, como eu tenho visto, desde unha ruída, olha aí para sua mão rapidinho agora aí. A ansiedade cobra um preço muito alto na vida da gente. E aí Cristo está falando para a gente: cara, descansa. Descansa no Senhor, descansa nos meus braços. Meus irmãos, e como é bom descansar nos braços do Senhor. A vida toma outra qualidade. E o segundo efeito que o Evangelho produz na gente é a expectativa, é viver debaixo de uma expectativa maravilhosa. Se sem Jesus nada acontece, com Jesus tudo pode acontecer, meu irmão. Amém? Tudo pode acontecer. Se sem Jesus nada acontece, eu não tenho poder para fazer nada acontecer, com Jesus tudo pode acontecer. Então a gente pode crer e afirmar que com Jesus não há um coração tão endurecido que Jesus não consiga quebrantar. Amém? Não existe uma igreja tão morta que Jesus não consiga reavivar. Não tem uma família tão desfeita, tão bagunçada que Jesus não consiga arrumar. Não tem um amigo de oração tão perdido, aquele amigo não dá. Não tem um amigo de oração tão perdido que Jesus não consiga resgatar. Não existe nenhum irmão que já sentou aqui do seu lado, que hoje está afastado, que Jesus não consiga trazer de volta. Não tem nenhum coração desanimado que Jesus não consiga reanimar, não consiga atacar fogo e incendiar novamente. Não existe problema tão grande que Jesus não consiga solucionar, meu irmão. Olha que estilo de vida maravilhoso, encantador. Qualquer problema pode ser resolvido em Jesus, amém? Qualquer problema pode ser resolvido em Jesus. A gente precisa lembrar disso diariamente. Por isso que Paulo inicia a carta falando isso para uma igreja cristã. Em tese já era para eles saberem isso tudo. Eles estavam trabalhando de uma forma ávida, tratorzão ligando, fazendo uma porção de coisa, mas Paulo fala: não esquece disso. Que expectativa maravilhosa. Até o que está bom com Jesus pode ficar melhor. Aquilo que você julga que está bom, Jesus, minha família está tudo certinho, não tem problema nenhum, até isso pode ficar melhor. Porque se sem Jesus nada acontece, com Jesus tudo pode acontecer. Então, aplicação prática. O que a gente precisa fazer então? Encantem-se só por Jesus.
Amém? Nutrem, se esforcem, porque só Ele é digno, só Ele é digno. O chamado é bênção, o fazer é bênção, a igreja é bênção, a instituição tem que ser bênção, mas o deslumbre, o encantamento, é só por Jesus que a gente tem que nutrir. Esse é o propósito da nossa existência, se manter apaixonado por Jesus. É olhar Jesus com aquele olhar que eu vejo às vezes algumas fotos aí no Facebook, né? Apaixone-se por uma pessoa que olha, eu ia falar alguns nomes aqui, mas não vou falar não, mas é olhar para Jesus com aquele olhar, pode estar tudo explodindo à sua volta, você está encantado, vidrado. A palavra correta mesmo é encantado, você está debaixo de um encanto que nada te afasta, nada te distrai, nada perturba o seu relacionamento com Ele. Amém? Então não se esqueçam disso, era esse recado que eu queria falar para vocês, que vocês não esqueçam, que o fazer, isso que vocês fizeram sábado passado é maravilhoso, mas a razão de tudo que a gente faz na nossa vida é o nosso encanto por Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado por sermos alvo do teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu evangelho, Senhor. Obrigado porque teu evangelho nos alcançou, nos chamou, Senhor. E hoje a gente está aqui reunido para te pedir, ajuda-nos a vivermos diariamente em submissão à sua vontade, Senhor. Ajuda-nos a chamarmos as pessoas que amamos, Senhor, para viverem a sua vontade também, Pai. Ajuda-nos a descansarmos, Senhor, como é difícil isso, Senhor. Ajuda-nos a descansarmos e a nos encantarmos pelo Senhor em todo o tempo, Pai, por favor. E se nessa noite, Senhor, tem alguém aqui com o coração frio, endurecido, que não sente mais a Tua presença, então, Jesus, aviva, Senhor, ressuscita, Senhor, quebranta esse coração, Senhor. Se nessa noite, Senhor, alguém que ainda não te conhece pessoalmente, Senhor, revela o Teu amor para ela, Senhor, para essa pessoa hoje à noite, Jesus. Os que estão longe do Senhor, traz para pertinho, Senhor. Pode ser que estejam aqui dentro, com o corpo aqui dentro, mas estão longe do Senhor. Então traz para perto do Senhor, Pai. Se existem pessoas tristes aqui, desanimadas, porque suas famílias estão vivendo no veneno, Senhor, restaura a alegria, Senhor. Restaura essas famílias, restaura a alegria da salvação, restaura a alegria dos teus filhos, Senhor. Reanima, Senhor, toda a alma abatida, Senhor. E encha-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Isso só é possível, viver essa realidade, Senhor, só é possível se o Teu Espírito Santo nos encher, Pai. Porque só o Senhor é maravilhoso, só o Senhor é um Deus bom, só o Senhor é um Deus encantador. E nós só Te amamos, Jesus. Amém, amém, amém.